Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha só, uma chave que você precisa colocar em prática na sua vida é a chave invertida. Eu chamo de chave invertida porque funciona de modo inverso as coisas deste mundo. É interessante porque o Senhor Jesus, Ele mesmo nos ensina a respeito do reino de Deus e como o reino de Deus ele funciona. E quando a gente começa a entender essa chave, você passa a ter uma mudança de mentalidade, e a mudança de mentalidade te levará a uma mudança de vida, quando essa mudança de mentalidade te coloca numa posição de ação. Observe a chave invertida. Por que a chave ela é invertida? Porque enquanto que o mundo funciona em um sentido, o reino de Deus ele funciona no sentido inverso, no sentido contrário. Eu estava meditando na palavra de Deus e uma das coisas que acontece enquanto os discípulos estão com Jesus é que em um dado momento Tiago e João chamam Jesus para conversar. E nessa conversa, Tiago e João dizem para Jesus que eles queriam se assentar à direita e à esquerda do trono de Jesus, quando ele estivesse na sua glória. E aqui nós temos a primeira chave, uma das chaves invertidas, que é justamente que nesse momento os 10 discípulos tiveram uma certa indignação, porque aqueles homens tinham pedido a Jesus esse pedido de estar do lado dele. E ali Jesus ele olha e diz assim: bem, vocês têm que entender uma coisa, que neste mundo os governadores são as autoridades que governam sobre o mundo, sobre as pessoas, trazendo a ideia daqueles que são maiores em termos naturais, recebem um certo valor em cima dessa categoria, dessa ideia, dessa perspectiva. E quando Jesus ele olha para os seus discípulos, ele diz: olha, se você quer ser o maior, se você quer ser uma autoridade, se você quer ser alguém notório, você vai ter que ser servo. O servo no grego é doulos, significa e aqui ele também diz que o maior precisa ser o menor. Observe como as coisas no reino de Deus funcionam diferente deste mundo. Aquele que dá recebe, aquele que planta ele colhe, aquele que não deixa o seu talento escondido é aquele que será chamado de servo bom e fiel. Aquele que tem 5 talentos e deu para que produzisse mais 5, aquele que tinha 3 deu para que pudesse produzir mais, e aquele que recebeu 1 talento foi aquele que guardou o que havia recebido. Então você precisa prestar muita atenção nesta chave que eu estou dando para você por meio do Espírito Santo. Enquanto que no mundo você é tido como alguém sem valor, quando alguém, por exemplo, denigra sua imagem, te ofende e você não reage. No mundo eles pensam que ser espertos, que ser o maior, é aquele que reage à altura, é aquele que diz assim: olha, você não pode ficar por baixo, você tem que reagir de alguma forma para que a pessoa também sinta a mesma dor ou pior. Deixa eu falar algo para você. Jesus ele nos ensinou que você precisa perdoar e perdoar independente do que façam com você.
Jesus, ele é o doador da vida, aquele que não tinha, amado, falta de absolutamente nada no seu reino, resolveu através do pedido do Pai obedecê-lo. Tanto é que ele nos ensina, amados, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida por todos nós. Olha, o mundo hoje, ele vive numa dimensão, amado, de, digamos assim, numa dimensão de um conceito que foi implantado desde a serpente. Ela é astuta e ela consegue enganar o povo de Deus e o povo e o mundo com seu princípio, com seus ensinamentos, que vai justamente contrariamente àquilo que Jesus ele nos ensinou em sua palavra. Então, se você pode me ouvir, deixa eu falar algo com você. Quando Jesus ele disse a respeito de servir, de dar, ele não queria denotar uma ideia de um escravo que é capacho das pessoas. Eu me perguntei ao Senhor, como é que você pode dizer que nós precisamos ser servo, quando hoje em dia um servo pode ser alguém que pode ser tido como um capacho das pessoas? E o que eu recebi da parte do Senhor foi que não é ser servo como um capacho, mas é ser servo que serve no dom que você recebeu com prudência e com a simplicidade, porque a serpente ela é prudente e a pomba ela é simples, ou seja, você é uma pessoa que tem um coração puro e precisa se limpar todos os dias por meio de Jesus Cristo. Jesus ele trouxe justamente a imagem de quem sabe como o mundo funciona, mas que não se contamina com esse mundo. É alguém que é prudente, é alguém que vigia, é alguém que está atento à maldade, porém não é alguém que age com maldade. É alguém que, mesmo sendo, digamos assim, alvo da maldade das pessoas, ele não se contamina. Muito pelo contrário. Imagine só você diante de 10 pessoas, seja no seu trabalho, seja em um trânsito, seja em algum lugar que você está ali tendo o poder da ação, quando alguém age mal com você e agora você tem o poder de fazer o bem ou de fazer o mal. Então, o que é que nós podemos escolher para fazer? Você escolhe o bem ou você escolhe o mal? Você escolhe perdoar ou você escolhe ofender e dar de volta aquilo que deram para você? O que eu quero dizer é que você não precisa ser passivo, mas você precisa ser alguém que é luz, que ilumina, ao ponto de que você possa ser aquilo que Jesus quer que você seja. Não é ser alguém que, quando vê algo ruim acontecendo com você, ser conivente ou passivo, mas é alguém ativo, porém benigno, porém longânimo, porém cheio de paz, para transmitir a paz de Cristo a outras pessoas que querem essa paz, que querem viver algo melhor do que aquilo que tem colocado para você neste mundo. Nesses dias eu estava conversando com a minha esposa e eu falei para ela algo muito interessante. Eu falei, olha meu amor, eu estava dirigindo. Enquanto a gente dirige, a gente percebe alguns padrões de comportamento, sejam eles bons ou sejam eles ruins. E é interessante a gente observar, porque é muito fácil as pessoas reagirem com um padrão ruim. Ou seja, uma pessoa está caminhando na sua via, alguém o fecha, ele não fecha. Aí no outro dia, se acontece, a repetição vai gerando nele a mesma reação do outro, se ele permitir. E aí, enquanto eu estava dirigindo e eu via as pessoas passando, e tipo assim, passando na frente do outro carro e o outro carro recuava. Então eu comecei automaticamente a ter essa ação de me colocar na frente e a pessoa parar, de me colocar na frente e a pessoa parar. E aí, de repente, o Senhor me fez pensar, será que eu tenho agido de maneira correta com o outro? Será que não é muito melhor você evitar um acidente do que, digamos assim, se arriscar no fato de
provocar um acidente. Então eu comecei a rever este conceito e dei para trás no sentido de eu recuei na minha atitude. Então eu sempre tive uma ideia de dirigir de forma defensiva, tá? Se a pessoa quer ir, deixa ela ir. Se a pessoa atravessar na minha frente, eu deixo e depois eu continuo a minha caminhada. O que me faz e o que me fez nunca ter essa coisa de bater o carro, né? Então assim, você começa a ter uma atitude completamente diferente dos outros, o que é muito mais probabilístico, é muito mais provável as pessoas agirem assim. Mas aí eu comecei a perceber que nós agimos assim porque às vezes alguém agiu assim conosco, seja em qualquer área na nossa vida, né? Você pode ter sido magoado, você pode ter sido ferido, e você começa a reagir de modo pelo qual alguém reagiu com você. E aí você começa a, digamos assim, eu não estou falando de você se defender, se proteger para justamente não acontecer novamente. Eu estou falando de você agir de maneira tal que pode gerar um mal para outra pessoa e para você, sendo que você poderia ter evitado tal fato. Então, você começa a pegar esse ensinamento e pensar no que é que tem na sua vida que hoje você tem provocado mal nas pessoas. O que é que hoje você tem feito no trânsito, no seu trabalho, sabe, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com você mesmo, que às vezes você hoje é fruto e produto de algo que aconteceu com você e você não parou para avaliar se aquilo é bênção ou é maldição. Aquilo traz algum benefício, aquilo ofende alguém? Será que alguma atitude como essa que eu dei o exemplo do carro, será que se eu continuar assim, será que eu não vou provocar um acidente que poderia ser prevenido, que poderia ser precavido através da minha atitude, independente da atitude do outro? É como Jesus ele nos ensina, e Paulo também fala sobre você vencer o mal com o bem. Mas vencer o mal com o bem, ele mesmo disse, se você plantar o bem, continuar plantando o bem, uma hora você vai colher esse bem que você está plantando. E o interessante, amados, é que esse reconhecimento, é que esse plantio não pode estar nas pessoas. Observe, não faça nada esperando o reconhecimento das pessoas. Faça tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Por quê? Porque a recompensa dele é certeza, não é dúvida e não é algo que você, por exemplo, esperou e não aconteceu e aí você acabou ficando, magoado e aí gerou amargura. E hoje você é uma pessoa amargurada porque alguém te tratou mal, alguém fez alguma coisa e gerou em você algo que até mesmo outra pessoa está pagando por algo que ela simplesmente não acreditou em você. Então a gente tem que parar para pensar muito bem nisso, porque multiplicar o mal é mais fácil do que multiplicar o bem. Fazer com que as pessoas elas te respeitem pela maldade, tipo assim, para que as pessoas te temam de alguma forma, digamos assim, é malefício, não é benefício, tá? Pedro, mas e agora? Por exemplo, quando alguém faz isso, ela está realmente se inspirando em outra pessoa que gerou esse sentimento nela. Pedro, mas fulano me traiu, mas fulano me tratou mal. Olha só, não é você andar com a pessoa, é você perdoar e fazer o bem quando necessário, quando a situação lhe pedir isso. Como Jesus e como Paulo diz, quando depender de vós, quando depende de você, quando é que as coisas dependem de mim, eu preciso ser aquele que vai fazer o bem. Sou aquele que vai chamar para orar. Eu sou aquele que vai dizer, não, nós vamos fazer diferente. Se algo não tem solução, não está no meu poder solucionar alguma coisa, eu vou entregar aquele que tem a solução. E eu entrego e continuo vivendo a vida que eu preciso viver para a glória de Deus. Não é religião, amados. Não estou falando de placas de igreja, não estou falando de que fulano disse, estou falando do que Jesus falou. Porque Jesus, ele é o ensino, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a imagem exata daquele
que mora no céu, do Senhor, do Rei dos Reis, do Deus Altíssimo e Poderoso, Pai da eternidade. Então você tem que começar a pensar nisso. Eu estou agindo como quem agiria. Eu estou pensando como quem pensaria. Eu estou fazendo o que quem faria. Então, quando você começar a agir dessa forma, você vai começar a despertar para um tempo novo, de uma nova pessoa, de um novo ser, de um novo Lucas, de uma nova Maria, de um novo Luiz, de um novo Mateus e de uma nova Marta, de uma nova, pessoa que não vai deixar de ser luz, mas vai iluminar outras pessoas. Mas fulano não me reconhece, fulano não reconheceu, não tem problema algum, entrega na mão de Deus. Sabe, amados, eu vivi mais de 10 anos servindo ao Senhor em uma igreja e assim, foi maravilhoso para mim a experiência. Hoje eu digo a vocês que é uma experiência maravilhosa fazer parte, sabe, de algo e ter a promessa de Deus na minha vida. E assim, pessoal, eu continuo crendo na promessa de Deus, independente do que tenha acontecido no final, porque a gente precisa entender uma coisa, tá? Isso serve para tudo, né? Esperar o reconhecimento é algo que todos nós fazemos naturalmente a partir de um trabalho. Você quer ter esse reconhecimento das pessoas, mas quando você começa a compreender que você precisa, em primeiro lugar, estar alinhado com o propósito de Deus. Se o que você faz, se o que você vive e como você faz e como você vive está de acordo com o que Deus colocou no seu coração, então você vai olhar para Deus independente dos homens. Você vai continuar pregando, você vai continuar ensinando, você vai continuar fazendo o que precisa ser feito. Independente do que venha, você tem que ter uma coisa em sua mente: as coisas vão até você sem você precisar nem fazer esforço. Faça o que você precisa fazer, nasceu para fazer, e você verá Deus te abençoar, né? Deus vai usar pessoas, Deus vai usar ocasiões, Deus vai usar tudo para cooperar para o seu bem. Paulo diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem é que ama a Deus, senão aquele que guarda os mandamentos, que guarda a palavra de Deus, os observa, as pratica? Porque quando você começa a praticar, você observar, você está provando: eu te amo, Deus, eu te amo, Senhor Jesus, eu te amo, Senhor Espírito Santo. E daí ele mesmo deixou uma promessa maravilhosa que para mim é o ápice, é que virá e se manifestará para nós, nos amaria, porque nós estamos amando Ele. Então, a gente precisa viver esse mundo invertido, que na verdade é o mundo real que a gente precisaria viver, né? Eu falo de invertido, mas o correto é viver para o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Vive esse evangelho maravilhoso. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado com você, seja uma frase, seja uma palavra, seja em algo que eu disse aqui, tá? A gente pensa assim: poxa, Deus falou comigo em tudo, glória a Deus, mas às vezes Deus fala em uma parte. Então, não despreze quando Deus fala com você. Coloque em prática, agradeça a Deus, seja grata ao Senhor todos os dias em seu coração e viva para a glória de Deus, porque independentemente desta terra e deste mundo, tudo vai passar e nós precisamos ser luz nas trevas e ser sal para este mundo. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Agradeça a Deus porque você me ouviu até aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar o que Deus falou com você, tá bom? E compartilhar com aqueles que precisam despertar, ouvir a palavra de Deus e entender que são luz. Amém? Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.